Bem-vindos. O que vamos ver hoje leva-nos até Benguela, em Angola, onde, numa madrugada de domingo, o rio Cavaco não aguentou. O que se seguiu foi uma inundação repentina, devastadora, que apanhou toda a gente de surpresa. Vamos mergulhar nos acontecimentos e perceber como é que uma comunidade inteira se viu de repente no meio do caos. E para se ter a noção do impacto real, acho que nada é mais forte do que ouvir estas palavras. Coisa igual como essa, nunca houve, nunca houve. Quem o diz é um morador de 56 anos e isto resume tudo, não é? Houve-se o choque, a incredulidade. Fica claro que não estamos a falar de uma cheia normal. Foi algo sem precedentes na memória de quem vive ali. E é por aqui que vamos começar. O nosso foco inicial vai ser mesmo este: o choque e a experiência de quem viu, na primeira pessoa, a água a subir sem parar e sem qualquer tipo de aviso. É preciso tentar imaginar este cenário. O pânico a instalar-se muito, muito depressa. Os relatos contam isto mesmo: ver os vizinhos a fugir de casa, a correr, sem sequer perceberem bem o que se estava a passar. É o retrato do caos e da confusão que tomaram conta das ruas à medida que a água ia subindo. Ok, mas o que é que causou isto tudo? Qual foi a origem? Vamos agora olhar para a causa e para a dimensão real deste desastre. O epicentro de tudo foi, como já disse, o transbordamento do rio Cavaco. E só para que não restem dúvidas, um transbordamento acontece quando um rio, pura e simplesmente, já não consegue conter a quantidade de água que leva. A água sai das margens e inunda tudo o que está à volta. Foi exatamente isto que se passou em Benguela. As consequências, claro, foram imediatas e estavam à vista de todos. Famílias inteiras que, de um momento para o outro, tiveram de deixar tudo para trás. Carros que estavam na rua, completamente debaixo de água, e incontáveis casas invadidas pela corrente. E este número 6 ajuda a perceber a escala do que aconteceu. Isto não se limitou a uma ou duas ruas, não. A inundação atingiu uma área vastíssima. 6 bairros inteiros foram afetados pela força da água. E aqui temos os nomes, desde Capiandalo a Seta. Ver os nomes assim, listados, torna a dimensão da catástrofe muito mais concreta, mais real. Por trás de cada um destes nomes estão comunidades, estão milhares de vidas diretamente afetadas. Perante um cenário como este, a pergunta é inevitável. E as autoridades, como é que reagiram? É para aí que vamos olhar agora, para a resposta oficial a esta crise. Ora, no terreno, entre os moradores, o sentimento de alguns é de desconfiança. Há quem pense que esta situação podia e devia ter sido evitada. Fala-se em possível negligência. É uma voz de frustração, claro, que se ouve entre quem mais sofreu. Mas do lado do governo provincial, a posição oficial, na voz de António Carvalho, era outra. A prioridade, segundo ele, era uma, e só uma: salvar vidas. A mensagem que tentaram passar foi de que todos os esforços estavam concentrados em tirar as pessoas das zonas de perigo. E para além do resgate, foi posto em marcha um plano técnico com 3 passos muito claros. Primeiro, perceber o ponto exato onde o rio saiu do leito. Segundo, obstruir essa zona para conter a água. E terceiro, e mais importante, conseguir, finalmente, parar a inundação. E um sinal da gravidade da situação foi este. Percebeu-se que os recursos locais podiam não chegar. Por isso, foi preciso mobilizar reforços, meios e equipas de apoio que vieram da capital, de Luanda, para ajudar nas operações. Bom, com as equipas de resgate no terreno e o plano técnico a ser implementado, a grande questão é: e agora? O que se segue para as centenas de famílias que ficaram sem casa? Vamos ver os passos seguintes. O próprio governador, Manuel Nuno Júnior, fez um apelo muito direto e urgente à população. O alerta não podia ser mais claro. Quem estivesse em zonas de risco tinha de sair já, e ir para locais seguros, provisórios, porque o perigo, na altura, ainda não tinha passado. E claro, para apoiar todas estas pessoas, foi preciso montar uma resposta de emergência. O objetivo era garantir abrigos temporários, mas também o mais básico: comida, água e outras necessidades essenciais, enquanto não se encontra uma solução mais definitiva. E terminamos com a pergunta que, no fundo, fica a pairar no ar e que reflete a tensão entre a versão oficial e o que sentem alguns moradores. O que aconteceu em Benguela foi apenas uma tragédia inevitável da natureza? Ou será que a ação humana, ou a falta dela, acabou por ter um papel decisivo? A resposta, muito provavelmente, não é assim tão simples.